elogio saudável, você sabe fazer para o seu filho, para sua filha? No mundo que nós estamos hoje, o que muda dos elogios do passado e dos elogios atuais? Ou não muda nada? Filho é tudo igual? Filho, não importa que geração seja, o elogio é o mesmo ou muda alguma coisa? Como devemos lidar com essa nova geração? E o filho que você tem em casa, aquele filho que já está adulto, porém ainda é um meninão e gosta de um elogio. Filhos gostam de elogio? Bom, gente, eu não sei, mas uma coisa eu posso te garantir. Logo cedo a gente tem que analisar e pensar direitinho como fazer um elogio saudável. Claro que ela está aqui, a nossa querida Andréia Kiss, que é neuroeducadora, veio para o nosso programa para nos falar sobre elogio saudável. Você sabe fazer o elogio aos seus filhos ou não? Eita, Andréia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos de casa. Eu também. Olha, o nosso bate-papo é tão gostoso, gente. É uma maravilha. Inclusive, eu tô só esperando o cafezinho, o suquinho. Tô só esperando o chazinho, né? Pra gente fazer esse bate-papo mais gostoso, né? Mais alongado, ainda. Pode vir uma bolachinha, pode vir uma torradinha. A gente vai amar, né, Andréia? Vamos sim. Gente, o elogio ele é muito importante, principalmente na fase da adolescência. Mas nós temos, de fato, que ter cuidado com o elogio, porque o elogio vazio, aquele elogio genérico, ele não agrada o adolescente. O adolescente, ele já está buscando mais referências para além do ambiente doméstico. Por isso a importância de nós conduzirmos até aquela fase na qual a referência deles é somente a gente. A partir da adolescência, nós temos os roteiros cognitivos aí na fase do desenvolvimento neural e esses roteiros, eles são influenciados pelos grupos de amigos, por comportamentos que eles observam ao redor. Aí é onde vem toda aquela parte de, nossa, mas você tem que ter a sua opinião, você não pode ser influenciável, mas o ser humano, ele é influenciável, né? Nós vamos aqui observando e adquirindo o nosso repertório a partir também do que nós vamos somando a nossa identidade. E na fase da adolescência, eles são influenciados pelo principal grupo deles, os amigos, né? A cultura dos amigos vai chegando também de encontro com a própria cultura. E aí, quando a gente vai para os elogios, toda mãe, né? Nossa, meu filho é lindo, meu filho, você é incrível, filho, você vai ganhar. Mas para o adolescente, o elogio pelo esforço, falando de estratégia, é mais eficiente. Por quê? Porque quando você pensa no elogio pelo esforço, você vai dizer, olha, filho, você vai validar, por exemplo, uma boa ação. Você vai validar, por exemplo, uma estratégia que ele empregou. Você vai validar uma característica da personalidade dele. Filho, você foi tão gentil naquela determinada situação, eu fiquei tão orgulhosa de você, porque você ajudou o seu colega a fazer determinada coisa. Eles precisam dessa concretude, digamos assim. Eles precisam entender do que é o elogio. Por quê? Porque o elogio vazio muitas vezes frustra. E o elogio em excesso, ele também pode ser prejudicial para a autoestima. Porque na fase da adolescência, os nossos adolescentes e pré-adolescentes, eu costumo utilizar, porque é muito importante, eu acho muito importante que as nossas crianças se percebam na fase da transição. Eu não sou adolescente ainda, mas eu estou na fase da transição, estou na pré-adolescência. Eu não sou adulto ainda, mas eu estou na minha adolescência quase chegando lá. Essa passagem de nível, ela é muito importante para todos nós. Nós precisamos nos vermos, né, ascendendo de alguma forma em todas as nossas relações. Na escola, cada ano você vai para um ano diferente. E aí, neste ano, você tem ritos de passagem. Troca farda, troca de turno, uma festa que simboliza uma passagem de nível, enfim, né? Tudo isso também na sociedade, no nosso comportamento, nas nossas relações, é muito importante. Formação de personalidade, faixas etárias. Temos uma criança, passamos para aquela criança que está indo para a adolescência, chegou na adolescência. A gente sabe que são fases. Como lidar com estas fases?
para elogiar? Não existe receita de bolo, não é verdade? O que existe, por isso que o povo fala que vô e avó é um tempo muito melhor, porque o vô e a avó, apesar da gente ter Fazem hoje tudo cada que vez... não fizeram pra gente. Exato, porque o vô e a avó, apesar da gente ter cada vez mais os avós presentes na educação das nossas crianças, nós estamos mudando, né? Esses formatos, e aí cada vez mais nós temos os avós, às vezes totalmente responsáveis em determinadas situações, né, em determinados contextos, pela educação dos seus netos, mas... os condutores principais, os responsáveis, que são as mamães e os papais, eles amam, mas eles precisam estar vigilantes na condução. Por quê? Porque toda condução, ela é estratégica. Ela é essencial, né? E aí você vai percebendo essa mudança e você vai adequando a cultura familiar a essas fases diferentes. A adolescência, eu costumo dizer que a gente não se prepara para a adolescência. A gente se prepara para engravidar. E aí, durante a gravidez, a cada mês, a gente vai comemorando o desenvolvimento do bebê, se prepara para a chegada do bebê, a gente se prepara para a introdução alimentar, para a primeira vez na escola. E quando a gente se espanta, o Pokémon muda. O menino fica grande e a gente se vê ali num universo de situações a lidar. Por isso que é muito importante a cultura familiar, as bases bem estabelecidas, o elo de confiança, o diálogo, porque a gente também vai aprender a compreender certas situações. E o pai e a mãe, ele pode se mostrar vulnerável. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava no carro com um dos meus filhos, os dois adolescentes, um mais para a fase adulta e outro mais para cá, para a pré-adolescência. E aí o mais adulto disse: mãe, eu queria te pedir para ir para... Ele queria ir para um determinado lugar e ele falou assim: você não vai deixar. Aí eu falei: filho, você precisa tentar, a gente precisa conversar, saber o que vai acontecer para observar se vai ser bom para você. Agora, você precisa ter paciência com a mamãe, porque a mamãe está aprendendo a ser mãe de adolescente. Ou seja, eu demonstrei a minha vulnerabilidade, mas eu deixei uma ponte para que ele consiga se perceber num local que ele pode chegar, ele pode conversar e a gente vai chegar num denominador. Mas é muito claro, quem vai decidir é o responsável, é a mãe e o pai. Ou seja, a gente ama, a gente diz que ama, mas eles precisam entender que a nossa função é função de condução. Filho precisa fazer o que é determinado, porque senão quando ficar na fase adulta, vai ser um adulto disfuncional, achando que pode fazer tudo a qualquer hora, tendo dificuldade de tecer relações, né, com as pessoas da sociedade, enfim, né? Nossa, achei muito interessante o que você falou, porque casa bem direitinho com o que o Ed falou no início. A gente não pode perder esse começo da linha que é colocada na agulha. Sim. Né? Porque senão a gente fica que nem barata tonta procurando, Sim. parece que está cego. Sim. Diante de uma situação. E aí o que eu acho interessante quando você fala assim é que a gente não pode perder o papel de responsável, de sentimento de amor que a gente tem, mas porém também da responsabilidade de ser o pai e a mãe, e não só a amiguinha nem um coleguinha. Porque às vezes filho quer fazer com que mãe e pai seja coleguinha, não fale nada, não diga nada, não determine. A gente não pode confundir a nossa função. Nós somos amigos no sentido de qualquer coisa que acontecer com os nossos filhos, eles podem correr pra gente que a gente vai resolver, não é verdade? A gente vai ajudar, a gente vai acolher, mas isso não pode ser confundido com permissividade. Os filhos da gente, eles precisam entender que nós vamos ajudá-los a gerenciar determinadas situações e que outras determinadas situações, por questão de maturidade, somos nós quem vamos dizer, olha, é assim que precisa ser feito. E aí, vamos lá. O que seria interessante hoje que você observa, e claro que você tem vários clientes que estão com você, e que nesse mundo atual que nós estamos vivendo agora está muito complicado e, no geral, a gente pode ajudar quem está em casa quando o assunto é elogiar ou deixar de elogiar. A principal dica é o elogio pelo esforço, e eu não estou falando de só falar sobre o que o menino precisa fazer. Quando eu falo do esforço, eu estou falando vou dar alguns exemplos. A criança, ela tem muita dificuldade em determinada matéria na escola e você sabe que ela está estudando, mas ela não está logrando êxito na nota.
E aí você vai lá e fala, essa nota tá baixa, precisa melhorar. Você precisa validar o esforço da criança, o esforço do adolescente, né? Você precisa validar o percurso que está sendo traçado se você é presente no dia a dia da sua criança. Isso é muito importante, porque para você validar todo e qualquer esforço, você precisa ter presença. A presença é muito importante nessa fase. Qual seria o elogio não saudável? Bom, a gente não tem, assim, uma definição de um elogio não saudável, porque quando a gente fala de comportamento, isso vai do indivíduo que recebe. Mas nós temos uma probabilidade, elogios vazios. Eu vou te contar uma Os elogios história. vazios, eles tendem a ser mais prejudiciais. Por exemplo, você infla o ego de alguém a ponto dessa pessoa não se sentir responsável por nada, achar que é você quem deve algo para ela, que precisa disponibilizar algo porque ela é muito alguma coisa, entende? Eu sou muito alguma coisa porque eu estou o tempo todo me esforçando para ser. Nossa, super interessante. Teve um acontecimento que eu achei muito legal. E de vez em quando acontece. Quando a gente fala dessa transição da fase do jovem, do pré-adolescente para a adolescência, que ele já está começando a se descobrir um pouco mais, aquele beijo que ele via entre uma menina e um menino, e eca, Deus me livre. Isso já aconteceu. Mas aí chega aquela fasezinha que vai, beija. Já começa a achar interessante, já não vê com aquele olhar assim de estranho. E tem aquele momento que você elogia, nossa, meu filho, isso, aquilo. E vai ter aquele momento que ele vai agir de uma forma mais brusca e vocês, não, olha, tal, não sei o que. Aí ele vai te olhar e vai te dizer, a senhora não vai mais me elogiar por isso, a senhora não vai mais fazer isso por aquilo. A senhora não Mãe, me a senhora ama mais. A senhora não me ama mais. Mãe, a senhora tá chateada comigo? Eu te decepcionei? São várias perguntas. Como agir diante dessas situações para explicar, meu filho, eu sempre vou te elogiar porque você tem grandes qualidades, mas é o que o Ed falou um pouquinho aqui, eu não posso deixar de dizer o que está certo e o que está errado, mas o fato de eu estar sendo firme naquele momento não quer dizer que você errou ao ponto de não receber mais elogios. É porque naquele momento você precisava de uma pressãozinha. Você precisava entender que naquele momento foi exagerado. Mas isso não deixa de ser amor, não deixa de... Porque parece que você não vai mais amar a partir daquele momento, né? Isso tem muita relação com a mudança também, né? No desenvolvimento deles, uma carga de hormônio. Uma coisa que a gente tem que ter em mente e precisa praticar são as cartas claras na mesa. Em algum momento, alguma mãe vai escutar, né? Nossa, você só reclama de mim. Nossa, você só quer que eu faça o que você diz. Tem uma pressãozinha psicológica aí também? Mas é porque tem muita relação com a forma como eles estão de fato se sentindo. É importante a gente entender esse processo, porque nós já passamos... Investigar. Nós já passamos por esse processo, sim, né? Sim. Então é importante a gente entender esse processo, mas é muito importante deixar claro que eles estão sendo conduzidos. Não é que você só vai conduzir da forma que a criança ou o adolescente queira, gente. Os nossos adolescentes, muitas coisas que a gente conduz, eles não entendem no momento, assim como antes a gente não entendia. Verdade. E fomos entender como depois. A função da família, além de toda a parte de segurança e garantia de muitos direitos, é modelar também o comportamento. Vivendo em família, a gente vai conseguir observar momentos de frustrações, nos quais a gente vai precisar gerenciar habilidades essenciais. Isso tudo modela o nosso comportamento para momentos posteriores em sociedade. E é aí onde a gente resgata muita coisa que a gente vivenciou em casa, muita coisa que a gente escutou o papai, a mamãe, o vovô, a vovó dizer, os adultos falarem. Eu, por exemplo, me lembro de muita coisa. Eu perdi meu pai muito nova, eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu. E eu não tive uma relação de tanto carinho com meu pai, porque ele já era um homem já aos moldes, né, de que o pai é o provedor, ele ama, ele gosta, mas ele me garante direitos. Não era aquela coisa tão afetuosa. Eu escutava palavras dele e escutava ali as conversas, porque a minha época as crianças participavam ali da rotina familiar e escutavam todas as conversas entre adultos. Não podiam se intrometer, mas podiam escutar. Então muita coisa dali eu associo
com coisas do meu cotidiano. Eu resgato de onde? Do ambiente familiar. Eu observo o quê? O exemplo que ele deixou. Então, é muito importante que nós sejamos esse exemplo. Só que esse exemplo começa com o comportamento. Ou seja, as crianças, a partir do ponto que elas te admiram, ou seja, você alcança o afeto da criança, ela vai observar você como uma inspiração, como um exemplo, de maneira inconsciente, ela vai resgatando aquilo à medida que ela vai se tornando um adulto, um indivíduo com muitas escolhas na mão. Nossa, que maravilha. Então, mãezinha, se você está em casa se perguntando, será que eu sei fazer um elogio saudável? Pode chamar o menino de bonito, não se preocupe não. Diga que é lindo, diga que ama, porque tem que é a sua vida. Filho precisa ouvir isso. Tem aquelas bom. fases também que tudo pode, mas tem uns micos, que as mamães pregam os micos, e tem aquela história, porque tem a história dos micos, né? E tem aquela história de vergonha alheia. E tem aquela história que o filho passou 25 anos aceitando tudo de boa. De repente ele olha, não, mãe, não é que eu não gostava, não é que eu gostava, mas ficou, né? Eu falei, nossa, que gentileza, né? Você vem me dizer isso 25 anos depois. Às vezes eles não sabem como dizer, né? Eles não sabem como dizer e vão mas trazendo, deixa de ser gostoso, vão formando né? repertório e vão Verdade. Trazendo mais os gostos deles, né? E a forma como eles dialogam isso pra gente. Muito bom. André, a gente fechou? Eu acho que a gente pode agora também falar um pouquinho da Andréia, porque tem muita gente entrando em contato comigo, tem muita gente falando comigo no Instagram, muita gente falando comigo, querendo saber um pouco mais, querendo saber como chegar até a Andréia, como as pessoas estão encontrando algumas dificuldades relacionadas aos filhos, nos estudos, a dificuldade de realmente entender alguma coisa, e você como neuroeducadora pode ajudar essa mãe a ajudar esse filho. Sim. Então eu queria muito que você se falasse aqui para quem está assistindo nosso programa, porque as pessoas cobram tanto de mim e eu preciso ouvir dessa mulher maravilhosa. Gente, vocês conseguem me acompanhar pelo Instagram. De vez em quando eu coloco lá algumas coisas, abro umas caixinhas de perguntas e vou conseguindo ajudar, né? Hoje na internet eu não vendo produto algum, né? Eu estou mais para contribuir, eu levo o que me é solicitado e assim a gente vai conseguindo formar essa teia nessa era que nós estamos vivendo, que é tão essencial a gente conversar sobre comportamento, sobre emoções que são preponderantes em todas as nossas atividades. Então você pode me acompanhar pelo andreakis.neuroedu e qualquer coisa, falar comigo por lá que a gente conversa. Já estão pedindo palestras, tá? Mães e filhos, né, educadores. Pois vamos organizar. Fico muito feliz com vamos isso. Vamos organizar. Sinal de que tá dando certo. Nós estamos preparando um Instituto de Neuroeducação, já estamos na fase final do Instituto Córtex de Neuroeducação e lá nós vamos conseguir aumentar esse leque, né, e ajudar mais as nossas famílias. Andréia, você sabe que não é fácil lidar com filhos em era educacional. Sim. Né? Quantos professores, coordenadores, diretores, às vezes não entendem situações que muitas vezes acontecem. Hoje nós temos casais separados, né, que vivem, filho fica um tempo na casa da mãe, na casa do pai, às vezes só na casa da mãe, às vezes só na casa do pai, às vezes o pai não tem convivência, às vezes a mãe não tem convivência, a cabeça dessa criança é um turbilhão e além de tudo ela tem que estudar e ela tem que estar com a mente boa para fazer e para deixar acontecer as situações que muitas vezes nem ela mesma entende. Sim. Você sabe disso, Sim. É muito complicado. Chega o dia da prova, aprender as dificuldades, com quem falar, às vezes não querer falar, né? Isso tudo acontece, né, Andréia? Sim, e assim, tudo que você falou descreve bem o processo das emoções na aprendizagem, no desenvolvimento da aprendizagem. O quanto é importante nós conseguirmos nos relacionar de maneira funcional. Hoje nós temos a família mais presente na escola, né? Nós temos um universo complexo, mas nós temos hoje, por exemplo, pais, a figura paterna, que antes, há uns 10 anos, você via, né, de maneira mais tímida no ambiente escolar, hoje você observa com mais rotineiramente, né? Isso é muito bom, porque a gente consegue sentar, a gente consegue avaliar o processo. Isso significa que nós temos a família mais presente. Sim. E aquela que é mais atribulada, que precisa mais da escola, tem a escola também, Verdade. os profissionais à disposição para ajudar. Andréia, obrigada.
Eu que agradeço. Sempre muito bom tê-la aqui. E olha, uma coisa que a Andrea falou, gente, que é muito importante a gente falar também aqui, é que os pais também passaram por fases que talvez não tivesse e são fases diferentes. E outra, não tenha tido o apoio que muitas vezes você, filho, quer hoje nessa nova geração. Exato. Né? Exato. A gente tem que saber entender isso, só a maturidade. Sim. Né? Só a maturidade. Obrigada, viu, minha linda? Eu que agradeço.